Olá, galera, tudo bem? Vídeo para o canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre vazio. Eu tô com as mulheres na mentoria tratando sobre esse assunto, o vazio por dentro, o vazio na alma, que muitas das vezes a gente tenta procurar relacionamento, pessoas, a gente tenta procurar em tantas coisas erradas. E eu vou falar para você. Às vezes a gente até tenta procurar até mesmo nas coisas certas, como servir, eh, na igreja, no ministério, para suprir um vazio que está ali dentro. Mas eu quero te falar o seguinte hoje: como que eu vou tratar desse vazio? Esse vazio, primeira coisa, amar a Deus e ter intimidade com Deus. Segunda coisa, se conhecer como filha de Deus e se conhecendo também. Tudo que você for fazer, e eu e você fomos fazer, que não seja para preencher vazio, mas para seja transbordar o amor de Deus. Você conseguiu entender o que significa isso? Tem pessoa que trabalha muito para preencher um vazio. E às vezes a gente fala, nossa, que trabalhador, que trabalhadeira, nossa. Olha, essa pessoa está sempre disposta, mas a gente não sabe como que a alma dela tá, né? Como que a alma dela tá gritando por um socorro, por uma ajuda. Muitas das vezes eu fiz muitas coisas para preencher vazio, tanto as certas como erradas, né? Para preencher algo que estava aqui dentro, machucado e ferido. Quando a gente conhece a palavra de Deus, quando a gente entende o que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida, existe algo que tem uma chave poderosa que eu vou falar aqui para vocês, que é sobre esse vazio, que é o nosso propósito, que é o nosso chamado e a nossa missão. Às vezes você fala assim, eu passei por muitas coisas, como a maioria sabe. Então, assim, se eu passei pelo alcoolismo, meu coração queima quando vê alguém alcoólatra. Eu quero tirar aquela pessoa, eu quero transbordar na vida dela como que eu fui curada. Às vezes você passou por um divórcio, você sabe o que é uma relação tóxica, você vai transbordar na vida de uma mulher para não ter uma relação tóxica, para esperar em Jesus. Você sabe conduzir a situação. Às vezes você foi uma mãe que teve um filho, educou ele sem a presença do pai, sem ajuda de familiares. Você sabe como lidar com essas mulheres. Você sabe como fazer com que elas se sintam amadas por Deus, né? Que muitas das vezes excluem de algumas atividades, mas você sabe abraçá-las. Você tem a palavra de conforto. Às vezes você tem a tua mãe acamada, você não consegue ir e vir nos lugares, mas muitas pessoas vão se chegar a você, que tem essa autoridade, seja até numa consulta, em papéis, mas você vai transbordar o amor de Deus a partir dessa situação que você está vivendo com a tua mãe. Então, quando você encontra tudo aquilo que você está vivendo como um propósito de vida, esse vazio por dentro vai suprindo. Mas antes de você encontrar o propósito, você tem intimidade com Deus e se conhecer. Você não precisa dizer sim para todas as coisas para preencher o vazio de outras pessoas. Você não precisa ser esse instrumento de suprir vazio de pessoas. Quando você se conhece, você sabe dizer sim, não, o Espírito Santo te conduz. E você se enche do amor de Deus, você se enche do amor do Pai, você se conhece como pessoa, você conhece a tua identidade como mulher, como pessoa, como amiga, como conselheira, e você transborda com amor aquilo que está dentro de você, que não é para preencher vazio, não é porque quando você está frustrada. E muitas vezes eu fui instrumento de suprir vazios de pessoa. E eu não tinha esse discernimento. Aí, quando eu comecei a aprender, quando o Espírito Santo me conduziu, eu aprendi. Eu não sou isso. Mas eu começar a crer no meu Deus vivo, naquilo que ele transformou, e eu sou cheia do Espírito Santo. Então, tudo que eu for fazer, eu vou transbordar esse amor. Eu não vou fazer para preencher vazio, eu não vou fazer para cumprir um protocolo, mas porque eu tô cheia da graça dele.
E outra coisa, e isso é tão natural, não é forçado, não é alguém dizendo o que que você precisa, o que que você não precisa, é algo que flui dentro de você para ajudar, para estar ali, para cooperar com aquilo que as pessoas, né? Então, agora a segunda parte que eu tenho uma experiência para falar para vocês. A minha é, o meu testemunho, aquilo que Deus colocou dentro de mim, às vezes é diferente daquilo que você carrega, mas tudo faz parte para a cura e libertação do povo de Deus. Então, vamos dizer assim, eu passei por alguns vales e você por outros, tanto maior como menor, mas aquilo que arde no meu coração não vai arder no teu coração. Vamos dizer assim, vamos por um exemplo. Você trabalha com criança, na educação, ministério infantil, na escola, é, você está envolvida com criança. O meu coração não arde por criança, entende? E às vezes a pessoa fala assim, por que que fulano não vai lá ajudar as crianças da rua, ajudar a criança da igreja, ajudar a criança não sei onde, ajudar a criança não sei aonde? Vai você. Sabe por quê? O teu coração está ardendo para isso. Você se comove, você sente a dor do próximo com isso. Então, isso está ligado ao teu chamado. Quando você vê uma mulher, às vezes, num relacionamento tóxico, você vê o quadro dela, você vê o que ela passou, você fala, meu Deus, como que essa mulher está passando por isso? Ai, Jesus, se você ficar ali, o teu coração arde com aquela situação. Quando você está no teu propósito, quando você está cheia, que Deus começa a te encher, você começa a ter uma indignação de como pode a pessoa viver naquilo. Como eu falei, antes eu bebia muito, quando eu vejo alguém bebendo assim, eu falo, me dá uma indignação que eu quero falar para ela que aquele não é o caminho. Então, assim, toda vez que vai acontecer algo, vai arder no teu coração, porque você passou pelo vale, você passou pelo deserto, e você sabe que aquele não é o rumo. Aí você já pode ligar os pontinhos que está ligado no teu propósito, está ligado no teu chamado. Então, aquilo que arde no meu coração. O nosso ministério, né? Deus, nós, a nossa família, e tem algo chamado propósito e missão, né? O nosso chamado, quando Deus nos chama para fazer algo, porque a gente passou pela experiência. O nosso propósito de vida é acordar o que eu faço hoje que estou mais perto de viver o meu propósito de vida. O que a Vivian faz hoje para estar mais perto do propósito de vida dela. Então, vou estudar neurociência, vou estudar a Bíblia, eu vou fazer minha oração, meu propósito de vida com mulheres, eu vou ver alguma coisa, 10, 15 minutos, que me leva a levar o meu propósito, a estar de a par com o meu propósito. E o meu chamado, né? Meu chamado para isso, eu tenho chamado. Então, meu chamado foi para isso porque eu passei pela experiência. Então, o propósito, eu acordo com aquilo no meu coração, eu me preparo com o alimento, né? Com aquilo. Eu me preparo com esse alimento no meu propósito, o que me faz todo dia ficar mais perto do meu propósito. Eu vou para esse chamado porque eu vivi a experiência e eu estou na missão, uma missão. Então, uma missão que eu estou é na mentoria. Então, na mentoria de 45 dias, eu tenho uma missão. 21 eu vou descansar e depois eu volto com outra novidade de vida. Então, sempre eu tenho uma missão para começar, meio e fim. Um chamado que Deus me chamou porque eu passei por essa experiência. Né? E o propósito, o que eu acordo que faz o meu coração acelerar, meu coração arder. E quando você não tem chamado, propósito, missão, identidade ativada, intimidade com Deus, automaticamente você vive um vazio de vida. E você vai procurando em todas as coisas ruins e boas para preencher um vazio. Mas esse vazio você conhece na intimidade com Deus, se conhecendo, se permitindo, se perdoando, se olhando para dentro de si. Aí você transborda em outras vidas. Não existe suprir vazio sem você se conhecer. Porque você está fazendo algo para outro, para lá, para cá, mas aquilo dali não preenche.
pode até preencher de cansaço, dor de cabeça, uma coisa que não é sua, entende? Algo que Deus coloca dentro de você é natural e é suave. Você pode passar 20 anos fazendo aquilo, aquilo é suave, aquilo é natural, aquilo te preenche, aquilo não te sobrecarrega, aquilo já flui como rio de água viva, entende? Quando não está alinhado, aquilo é um peso, aquilo você está sobrecarregada, aquilo você está cansada, aquilo você está exausta, a tua alma grita para sair. Muitas pessoas não conseguem fortalecer no ministério, no chamado, e não tem crescimento ministerial, chamado, no trabalho, porque ela não está fazendo aquilo que ela ama. Então, o rio não vai transbordar. A unção vai chegar até aqui, vai bater e não vai descer, entende? Então, se eu, Vivian, vou para um ministério infantil, vou cuidar de uma creche, vou ser professora, eu posso até ser uma boa profissional, mas isso vai acalentar dor em mim, porque não é aquilo que eu amo fazer, entendeu? Não é aquilo que o meu coração acelera, o meu coração arde. Então eu vou até um pouco, eu vou fazer por obrigação, e lá na frente, curto ou longo prazo, o meu corpo vai gritar depressão, ansiedade, dor de cabeça, que chatice, eu não aguento mais, e vai vir sobre mim a conta. E quando eu faço aquilo com prazer, com vontade, meu amor, aquilo flui, aquilo flui. Então, quando você sentir no teu coração, o que que arde no teu coração hoje? O que tem a chama dentro de você hoje? Sabe? Esses tempos eu estava conversando com uma amiga minha que vai ver esse vídeo, Ali, querida, um beijo. Ela arde o coração dela, e nós numa conversa, num diálogo, o Espírito Santo começou a tocar no meu coração e começou a fluir ali, e ela falou que tinha num congresso, né, Deus falado com ela sobre esse chamado dela. Então o chamado, chegou a me arrepiar agora, o chamado não se negocia, não se copia, não tem como. O chamado, o propósito, a missão é para aquele, é para aquele. Quando Deus levantou Pedro, Pedro, Lucas, João, não tinha como eles irem para o chamado de Paulo, nem Paulo para o do Pedro, porque eles sabiam que a identidade era diferente. E aqueles homens, tanto Paulo estava bem sucedido, mas quando ele cumpriu o chamado, o propósito, a missão dele, supriu toda a alma dele. Não importava se ele estava em cadeia, se ele estava naufragando, supriu a alma dele, supriu o que ele queria na vida dele. Você entende? Ele podia estar bem financeiramente, quando não supre a tua alma, é um vazio, né? Pedro, ele estava lá, né, pescando, ele foi com Jesus, supriu a alma dele, era para apacentar as ovelhas a alma dele, entende? Então, quando, né, os amigos de Jesus não foram chamados para, né, na casa de Marta, Maria, eles eram amigos de Jesus e eles não foram chamados para um propósito. Aí você fala, por quê? Porque não era aquilo para eles. Só que quando a gente começa a entender, a gente começa a entendi por que supriu o vazio deles. Eu entendi qual que era o propósito, a missão, o chamado, entende? E isso Deus revela para quem é humilde de coração, para quem começa a se conhecer, começa a se ver. Quando você se conhece, você se vê, você começa, tem alguma coisa que precisa ser mudado. Jesus, ele vai ao encontro da tua alma, ele encontra o vazio que está ali. Aí o teu coração começa a arder. Por que que eu estou ardendo nessa situação? Por que que está ardendo o meu coração? Aí você fala, eu já entendi por quê, porque é aquilo que Deus tem para minha vida. Eu queria que você pensasse hoje no teu chamado, propósito, missão. E se esse vazio, que às vezes pode ter ou não ter na tua alma, está sendo suprido? Está sendo de vontade? Está sendo com alegria? Está sendo com prazer de servir? Se não, se avalie, tá? Se avalie. E se sim, prossiga. Cada dia que você acorda, mais um tijolinho eu vou colocando na obra, mais algo está fazendo com que eu respire para ir para aquilo que Deus me chamou. E não tem algo mais lindo, mais belo do que você um dia chegar no fim da carreira, guardar a espada da fé, guardar a tua espada e falar, valeu a pena.
aquilo que ardeu no meu coração eu cumpri. Só vale se arder no coração. E quando arde no coração, o vazio da tua alma foi suprido. E vai valer a pena cada detalhe que você vai viver. Tamo junto, amados.